a chamada Cidade Luz fez um verdadeiro vilipêndio contra a fé cristã. Olá, queridos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Pastor Arif Lopes, este que vos fala. Hoje nós estaremos tratando de um assunto de suma importância, infelizmente um assunto muito triste que ocorrera na abertura dos Jogos Olímpicos na França, Paris. Sem sombras de dúvidas, uma frase que nos é de suma importância. O verdadeiro descaso com a fé cristã. Uma cena que, sem sombra de dúvidas, o teor dessa cena revela a intolerância que é praticada por parte de alguns, que até mesmo alguns homossexuais que são contra esse ativismo radical, que trata a respeito a fé cristã como inimiga, ou simplesmente a torna como se fosse o lixo da humanidade. Mas é importante ressaltar que é através do cristianismo que o Ocidente provou a chamada liberdade de expressão. É através do cristianismo que as maiores universidades do mundo foram fundadas. E através da reforma protestante, a escola pública veio ser uma realidade para a alfabetização dos camponeses que eram desprezados e maltratados na sua maioria. É importante ressaltar que a importância de que a ceia do Senhor revela é o ápice do cristianismo, que revela nada mais e nada menos do que a celebração da morte e ressurreição do seu Senhor. Tamanha importância a ceia do Senhor que nos Jogos Olímpicos, jogos esses que celebram o esporte, que foram marcados por grandes aberturas, fazem um verdadeiro descaso com a fé pública cristã. E sem sombra de dúvidas, nós temos vivido um alvoroço na internet por causa dessa maledicência por parte de alguns que pregam a tolerância, o amor, mas na verdade simplesmente andam contrários à sua própria pregação. Obviamente que Jesus Cristo não precisa e não quer defesa de seu ninguém, mas é importante que coloquemos aqui em público simplesmente o nosso repúdio, porque naquela mesa, mas o quadro da ceia foi pintado por Leonardo da Vinci e não tem nada a ver a ceia com Leonardo, eu não quero entrar no mérito da questão. O problema é o teor, aquilo que estão fazendo, entre aspas, para simplesmente vilipendiar a fé cristã, ridicularizar. E a pergunta que não deixa calar: por que não fazem esse vilipêndio, essa falta de respeito com a fé islâmica ou com Maomé? Sabe por que não fazem? Porque sabem que a resposta virá. E a resposta que virá não será muito boa. E eles já provaram isso na França. Então tenhamos por certo que o que está acontecendo na abertura dos Jogos Olímpicos é um vilipêndio contra a fé cristã, ridicularizando simplesmente a ceia do Senhor. Mas notoriamente somos sabedores que a mesa ali não representa a ceia do Senhor, a última ceia do Senhor. De fato, literal, a mesa não era daquela forma. E também não havia os discípulos daquele lado. Mas é muito importante entender o que está por detrás da mensagem que querem passar na abertura dos Jogos Olímpicos de 2024, França-Paris, para vilipendiar, massacrar, humilhar publicamente a fé cristã, falando de diversidade, mas não respeita simplesmente a fé cristã, ou não respeitam a fé do outro. No Brasil somos mais de 90% de cristãos, entre católicos e evangélicos, todos com a sua fé, porém massacrados por uma velha mídia, uma velha imprensa que simplesmente não publica nada em favor ou a defesa da fé cristã, mas ridiculariza os senhores que hoje verbalizam, obviamente, a sua liberdade de expressão contra a fé cristã, devem isso à fé cristã, devem isso à Bíblia Sagrada,
o direito humano, ou os direitos humanos que são aplicados à liberdade, à proteção da criança, da mulher, liberdade de expressão, proteção do idoso, tudo isso relacionado à fé cristã. Sem sombra de dúvidas, o Ocidente está vivendo uma guerra ideológica de narrativas malignas para confundir os verdadeiros. Mas eu tenho uma notícia para lhe dizer: isso só vai piorar. Só vai piorar. Isso é fato porque o próprio Cristo declarou. Billy Graham disse uma frase certa vez: a Bíblia é mais atual do que o jornal que se lançará amanhã. Significa dizer que tudo quanto o jornal vai noticiar, a Bíblia já havia noticiado para quem acredita. Tenhamos por certo, mais uma vez, a nossa fé firmada em Cristo, porque os dias são maus. Porém, nós temos a nossa fé firmada em Cristo para a salvação eterna. Lembrando que somos apenas peregrinos em terra estranha. O mundo já não suporta mais a fé cristã. O mundo odeia a fé cristã. Porém, o que podemos esperar de um mundo que crucificou o nosso Senhor? Não podemos esperar aplausos do mesmo. Tenhamos por certo que o que está acontecendo nos Jogos Olímpicos, na sua abertura em específico, é nada mais do que o espírito do anticristo trabalhando de forma visível. Mas eu tenho uma frase para lhe dizer: eles zombam do cordeiro humilhado, mas vão tremer diante do leão exaltado. Que Deus abençoe a sua casa, a sua vida e a sua família. E lembre-se sempre, Cristo não precisa de defesa, porque Ele é o advogado atual e no futuro será o juiz. Todos quantos zombaram da fé, todos quantos zombaram de Deus, padeceram. Gálatas capítulo 6, versículo 17. Deus não se deixa zombar. Tudo quanto o homem semear, certamente se fará. Todos aqueles que se levantaram contra o livro, contra a Bíblia Sagrada, padeceram. Por quê? Este é o livro que Napoleão Bonaparte, imperador francês, declarou. Que Deus tenha misericórdia. Eu quero saber de você o que você achou da abertura dos Jogos Olímpicos de 2024. Um verdadeiro descaso com a fé cristã ou algo natural, cultural, normal? Deixa aqui nos comentários. Deus tenha misericórdia da França. A Paris, chamada Cidade Luz, entrou num período de trevas.